Evangelho de Marcos, capítulo 1, versos 14 e 15. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Bem, nós vamos nos preparar agora, nossa igreja aqui internamente, para um momento de contrição, de confissão de pecados, um momento de penitência, onde reconhecemos diante de Deus que somos falhos e pecadores. E aqueles que nos estão ouvindo ou vendo, assistindo este culto, também são convidados para esse momento de penitência e de contrição. Nesses dois versículos que lemos, há coisas aqui interessantes que nós devemos prestar atenção para entendermos algumas coisas acerca do Evangelho. Depois de João ter sido preso, João foi o precursor do ministério de Cristo. João só foi preso depois de preparar o caminho de Cristo, fazer o batismo de arrependimento, chamar as pessoas a se conscientizarem da necessidade de se purificarem para receber Cristo. Por isso, o batismo de João era um batismo de arrependimento. E aqui, então, é o que nós poderíamos dizer ser o pontapé de partida do ministério terreno de Cristo. E Cristo, então, começa pregando o Evangelho. Veja, verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. O que podemos entender aqui? O Evangelho tem dono. O Evangelho não pertence às denominações, o Evangelho não pertence aos teólogos, o Evangelho não pertence aos missionários, o Evangelho ele não pertence às pessoas que queiram manipular ou que se sintam no direito de transformar o Evangelho naquilo que eles acham que deve ser. Mas o Evangelho tem dono e compete a cada um de nós ser fiel ao Evangelho e a entender o Evangelho como o Evangelho é. Note que Cristo, sendo o próprio Deus, se esvaziou da glória de ser Deus e humildemente aceitou o seu ministério terreno, se transformou em homem. E aqui, como homem, ele começou a pregar o Evangelho de Deus. Não o Evangelho do homem, Cristo, mas o Evangelho de Deus, o Evangelho da divindade. Ou seja, como um homem pregando o Evangelho. Como que um homem deve pregar o Evangelho? Pregando o Evangelho de Deus e não a sua opinião pessoal acerca do Evangelho. Então ele diz aqui, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus. E como ele começou essa pregação, nós vemos aqui no verso 15, dizendo: o tempo está cumprido. Ou seja, o próprio Cristo é a plenitude dos tempos. João, sendo precursor de Cristo, veio preparar o mundo para a plenitude dos tempos. Quando Cristo veio trazendo o reino de Deus no coração das pessoas, o próprio Deus presente, testemunhando o próprio Evangelho de Deus. Esta é a plenitude dos tempos. Quando nós olhamos escatologia, tá certo, algumas coisas ainda vão acontecer, mas não todas as coisas, muitas coisas já aconteceram, porque nós estamos na plenitude dos tempos há mais de 2000 anos. Então veja a longanimidade de Deus em todo esse processo. E o estudioso atento nas Escrituras vê que nesses 2000 anos muitas coisas preditas para o fim dos tempos já aconteceram, porque nós já estamos no fim dos tempos, tá? Obviamente, algumas coisas, poucas, ainda faltam acontecer. A grande maioria já aconteceu e foi manifesta entre os homens. Então, Jesus, ele começa o seu ministério dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. O próprio Deus, em carne e osso, diz: o reino de Deus está próximo de você. Eu cheguei trazendo o reino de Deus para os homens. Eu cheguei trazendo a luz de Deus para os homens.
Ele é o resplendor da glória de Deus. A semelhança exata da glória de Deus. E ele veio trazer esta luz para os homens. Obviamente, hoje nós não vemos mais o Cristo humano em carne e osso. Nós não vemos como a primeira geração do século I, aquela geração viu. Mas ele é o verbo, ele é a palavra. Então ele se manifesta na palavra. Aquela palavra que está lá em Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra e disse Deus haja, é Cristo. É Cristo criando, é a palavra, é o verbo, é o Logos. E esta palavra ela continua nos assistindo até hoje. Portanto, o reino de Deus está pronto, está próximo de cada um de nós. E nós entendemos este evangelho de Cristo dessa forma, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. E ele diz mais duas coisas bastante interessantes. Arrependei-vos. Veja que esta pregação do evangelho, ela é uma pregação genérica. O chamado do evangelho é universal. É para todas as pessoas. Ou seja, todas as pessoas têm necessidade de arrependimento. Obviamente, algumas pessoas se ofendem porque acham que não precisam se arrepender, porque se consideram boas pessoas. Mas o fato é que Adão, representando a humanidade, caiu em pecado. E a humanidade entrou em maldição. E, portanto, cada um de nós já nasce sendo uma descendência, né, de ancestrais que, desde Adão, já vem contaminado com o gênero do pecado. Mesmo sendo pessoas que procuram viver bem e não fazer o mal ao próximo e ter uma vida correta, respeitamos isso nas pessoas e é assim que devemos viver de fato. Devemos viver assim, uma vida correta, tá? No entanto, o gênero do pecado está. Então a palavra arrependei-vos, ela é genérica, é o chamado universal de Deus para todas as pessoas, tá? E todo aquele que crer nesse evangelho poderá pedir a Deus: Senhor, coloque no meu coração frutos de arrependimento. Eu entendo que eu sou falho e pecador, talvez eu esteja muito duro para pedir perdão ao Senhor, mas coloque no meu coração e me perdoe pelo fato de eu ser pecador. Esta é o início da humildade para receber o reino de Deus. E depois ele termina dizendo: e crede no evangelho, dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Porque é uma ordem isso, porque isso está no imperativo, porque isto não é algo que dá uma opção para alguém, crer ou não crer. Porque o evangelho é a verdade. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer futuramente aqui nas suas cartas, ele vai chamar a incredulidade de perversão. Evite ter em você o perverso coração da incredulidade. A incredulidade é uma perversão, é uma adulteração da verdade. Então é necessário que o autor da carta aos Hebreus diz, é necessário que aqueles que querem se aproximar de Deus, o autor da carta aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E Tiago diz, é necessário que aqueles que querem se aproximar de Deus creiam que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, o Evangelho é a verdade, o próprio Deus se manifestou entre nós, trazendo a sua glória, trazendo a glória de Deus, glória como do unigênito do Pai, testemunhando estas coisas e pregando para gerações futuras. Não só para aquela geração, mas para as gerações futuras. Mas como se fôssemos uma geração só, a geração dos últimos tempos, dizendo, o tempo está cumprido, porque Cristo já veio. Ou seja, o que profetizavam os profetas do Antigo Testamento já se cumpriu. Cristo já veio. Não há mais necessidade de profetas. Cristo já veio. João Batista representou a última geração de profetas.
tá? Quando vemos as filhas de Filipe, Ágabo, pertencentes a esta mesma geração. E ele diz, o tempo está cumprido. Não há mais necessidade de ficarmos aguardando revelações e profecias para saber para onde vamos, o que vai acontecer. Nós não dependemos mais disso. Tudo já está revelado. O tempo já está cumprido. Tá? O reino de Deus está próximo. Como diz Paulo, será que tateando nós vamos encontrá-lo? O reino de Deus está próximo. É pela fé em Deus que nós recebemos o reino de Deus no nosso coração. Sim, Senhor, eu creio no Evangelho. Sim, Senhor, eu creio que os homens são falhos e o Senhor é perfeito. Sim, Senhor, eu creio nisso. E eu creio que eu dependo do Senhor e eu preciso do Senhor. Tá? Então, crendo, eu quero me arrepender. Então, a pregação de Cristo inicial foi: o tempo está cumprido, eu testifico isso. Meu precursor terminou o ministério dele, com ele ficaram as profecias, agora sou eu, o próprio Deus que se fez homem, o tempo está cumprido, tá? O reino de Deus está próximo, estou aqui, vim buscar e salvar o perdido. O reino de Deus está próximo, arrependei-vos, porque o pecado faz separação entre o homem e o seu Deus. É necessário que você se arrependa de ser pecador, mesmo você sendo gente boa. E crede no Evangelho, porque sem crer é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que busca a Deus creia que Ele existe e é galardoador. Essa palavra galardoador é aquele que pode dar um presente, pode dar o presente da salvação. Então, qualquer pessoa no seu íntimo pode fazer prova de Deus com todo o respeito. Provai e vede que o Senhor é bom. Se essa palavra é fiel e verdadeira, Senhor, que o Senhor se manifeste a mim, trazendo a tua salvação, trazendo a tua graça, que ao ler as Escrituras eu posso crescer espiritualmente, crescer em graça e conhecimento. E comprovará que de fato essas coisas são verdadeiras. Então, nesse momento eu quero convidar a Santa